A paz de Deus, meus irmãos, Irmandade. Sinto de contar esse testemunho. Irmã Silmara, aqui de Santa Maria, próximo a Itacaré, Bahia. E eu sinto de contar um testemunho, na verdade, uma obra que Deus fez na minha vida há um ano atrás, 2 anos atrás, né? Por quanto eu estava passando por um momento muito difícil. Hoje eu estou morando aqui em Santa Maria, na roça, mas quando aconteceu essa obra comigo, eu estava morando em Itacaré, Bahia, cidade, né? Não sei se os irmãos conhecem, se os irmãos já viram falar, mas acredito que a maioria dos irmãos conhece. E também quero agradecer a Deus, né? Por Deus ter me chamado nessa graça maravilhosa, eu e meus filhos, né? Tenho 3 filhos, pela graça de Deus, né? Tenho 3 filhos e todos os 3 são batizados, louvado seja Deus. E estamos caminhando, né, na misericórdia de Deus. Tem uns 2 anos que Deus chamou nós, né, nessa graça santa. Estamos aqui pela misericórdia dele. E hoje eu sinto de contar essa obra que Deus fez para que seja contado, né, enviado aí um testemunho, esse meu testemunho, canal Comunhão com Deus, para que as irmandades possam escutar, né, e saber que Deus, ele é Deus, que Deus é poderoso e tudo ele pode. Eu estava passando, Irmandade, por um momento muito difícil na minha vida, né? Por quanto na pandemia, vocês, os irmãos sabem, é conhecedor que as coisas ficou muito caro, né? Muito difícil. As coisas subiu o preço de uma hora para outra. E como eu vivo, né, com meus filhos, não tenho esposo, também as portas do emprego também, né, não tinha abrido. Então eu estava numa dificuldade muito grande, estava pela misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. E às vezes Deus deixa a gente passar por algo para a gente ver o poder dele, Irmandade, na nossa vida. E nesse tempo que eu estive lá, graças a Deus, eu sempre, né, supriu a minha necessidade, as Irmandades, louvado seja Deus, né? Sempre fui lá suprir a minha necessidade, mas às vezes a gente tem que passar por algo para poder a gente ver o poder de Deus na nossa vida. A piedade, graças a Deus, sempre supria a minha casa, louvado seja Deus. Aleluia, quando eu estava lá em Itacaré, louvado seja Deus. E assim, Irmandade, eu, na semana muito difícil, né? Lá na minha casa não estava tendo nada para comer, nada. Estava eu, minha filha. Os meus 2 filhos estavam, não me lembro aonde, não sei se estava viajando. Eu sei que foi comigo e com minha filha que aconteceu essa obra. A minha filha também é testemunha, né, diante de Deus, dessa obra que aconteceu na nossa vida. E aí eu amanheci o dia, não tinha nada para comer. E aí eu olhei para o armário, só tinha um pouquinho de farinha de trigo e açúcar. E na lata um pouquinho de sal. Aí eu estava com fome, minha filha também, Thaísa, chama Thaísa ela. Daí eu falei, Thaísa, não tem nada o que comer, Thaísa. Só tem aqui um pouquinho de farinha de trigo e sal e açúcar. Vou fazer um pouquinho de mingau para nós comer, você quer? Aí ela falou assim, amanhã, sem leite é ruim. Eu falei, não, menina, mas a gente tá com fome. Fazendo mingau a gente come, né? Aí ela falou assim, então tá bom, amanhã faz, só tem isso mesmo. Faz. Aí eu fiz a irmandade, coloquei a água, né? Coloquei a farinha, coloquei o açúcar, coloquei a pitada de sal, água. E aí comecei a mexer aquele mingau. Aí fiz o mingau, coloquei no prato, eu e ela comemos. Ela quase não comeu mingau. Comeu um pouquinho e largou porque estava ruim, né? Tava parecendo que tava travando, sem leite, irmandade, né? Aquele mingau ruim. E aí eu comi, ela comeu, a gente ainda largou no prato. Mas nós deu glória a Deus, né? Porque tinha comido um pouquinho, já tinha matado um pouquinho a nossa fome. Quando foi no outro dia de novo,
Aí eu falei, Thaísa, não tem nada que fazer, Thaísa, para comer. Só tem aí um pouco da farinha de trigo, o açúcar e o sal. Eu vou fazer, Thaísa, um mingau. Eu tô com fome, você também tá? Você quer um mingau? Aí lá amanhã de novo sem mingau, ficou ruim, sem leite, ficou ruim. Aí eu falei, mas só tem isso, menina, para comer, bora comer. Nós comemos, nós dá glória a Deus, né? Importante é matar a fome. Aí a Irmandade eu fui, ela falou, tá bom amanhã, faz, só tem isso mesmo para comer. Isso já foi no outro dia, né, esse mingau. Aí tudo bem, aí eu fui, coloquei, ela tava na sala, na cozinha, eu morava na casa de 2 cômodos. Aí coloquei, né, a farinha, coloquei o açúcar, pitada de sal. Aleluia. Botei no fogo, né, a água, coloquei e comecei a mexer aquele mingau. E ali, Irmandade, quando eu tava mexendo no mingau, eu comecei a ver o mingau mudando de cor. O mingau tava mudando de cor. No primeiro momento eu quis, sabe, na hora que eu vi mudando de cor, que era a alegria foi tanta que eu queria gritar, dizer, tá isso, o mingau tá tendo leite. Mas aí eu me segurei, entendeu? Eu me segurei e fiquei em paz. E eu fiquei vendo aquilo instantâneo no meu olho, Irmandade. Louvado seja Deus. O mingau mudando de cor. E ali eu continuei ali na comunhão. Na hora que o mingau estava mudando de cor, eu estava na comunhão com Deus. Eu falei assim com Deus, falei, Senhor, se tivesse um pouquinho de leite, Senhor, para colocar nesse mingau. E ali, Irmandade, lá ali, mexendo no mingau, e o mingau mudou de cor. E quando eu fui vendo aquela obra, um milagre, né, da mão de Deus ali, a primeira atitude que me deu foi de gritar na hora que eu vi aquele mingau mudando, mas aí, né, eu fiquei na comunhão. Fiquei em paz, falei, bom, pode ser coisa do meu olho, eu não tinha visto ainda nenhuma obra. Eu vejo os irmãos contar e acredito, porque eu sei que Deus, ele tem poder para fazer, irmão, Irmandade. Né? Eu sei que Deus tem poder, mas eu mesmo, eu contemplar assim, com meus olhos assim, eu nunca tinha contemplado, entendeu? E aí eu fiquei na comunhão, falei, possa ser que seja o meu olho, eu vou levar para Thaísa ver. Se ela ver, é obra mesmo, foi Deus que colocou o leite no mingau. Aí eu vou ter certeza que foi Deus. Aí eu terminou o mingau ali, deu mexer o mingau, Irmandade. Coloquei no prato meu e coloquei dela. E fui levar esse mingau para ela. Quando chegou lá que ela viu o mingau, ela olhou e assustou assim quando viu o mingau. Ela fez aquela cara de surpresa e falou, manhinha, a senhora colocou leite, manhinha, no mingau? Eu falei, não, Thaís, eu não coloquei leite não no mingau. Quem colocou leite no mingau foi Deus. Na hora que eu tava mexendo, Thaís, no mingau, eu comecei a clamar a Deus na comunhão, desejando que tivesse leite para colocar no mingau. E aí o mingau, Thaís, foi mudando de cor. Porque a Irmandade sabe que o mingau, quando você faz sem leite, ele fica incolor. E quando você faz com leite, ele fica branco, né? A farinha de trigo. E aí quando ela pegou aquele mingau, naquela alegria, Irmandade, aí comeu aquele mingau. Chega a lamber o prato, Irmandade, de tão gostoso que estava o mingau. Deus colocou leite no mingau, Irmandade. Deus é testemunha, minha filha também. Nós fomos testemunha dessa obra que eu contemplei com meus olhos. Não só contemplei, mas também comi, né, do mingau, eu e minha filha. Então eu louvo e glorifico a Deus por ter alcançado essa obra. E mais, né, Deus tem feito na minha vida, na vida de meus filhos. Louvado seja Deus. Que eu não tenho palavra para agradecer o quanto Deus é bom na minha vida e na vida dos meus filhos, né? Então eu senti de contar esse testemunho, aleluia, para que seja enviado no canal Comunhão com Deus, né? Para que todos que ouçam saiba que Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, seja lá o que for que estiver passando, Deus, ele é poderoso, entendeu? E é algo, Irmandade, que, aleluia, acrescentou a minha fé, porque eu nunca tinha visto, né, algo desse tipo. Eu vi e eu comi, louvado seja Deus, do mingau. O mingau, aleluia, que Deus colocou leite, louvado seja Deus. Contemplei com meus olhos, Irmandade. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.
E também rogo à Irmandade que ouvi esse testemunho, que ore por mim e pelos meus filhos, para que melhor nós possamos fazer a vontade de Deus na terra. Dou graças a Deus por tudo, por essa oportunidade, e só o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado.